Nós temos cultura na veia. Nós temos cultura, a gente não pode perder isso. Estava falando das revistinhas, como que isso me ajudou? Toquei essas músicas aqui, tudo que eu aprendi vendo as revistinhas ali. Né? E comecei a usar no reino de Deus. Comecei a converter as músicas. Né? Mas olha só, tem todo um contexto. Hoje em dia você tem internet, você tem matéria de tudo que você precisar, e vídeo aula de tudo que você precisar. Então 10 minutos que você senta ali é a mesma coisa de uma semana minha na época. Mais ou menos. Então é um material rico para a gente poder sugar e usar a presença de Deus. Dedicar a Deus. Ah, para Deus está bom, não está. Eu acredito que o ensaio faz bem para quem toca. Eu acredito que o ensaio faz bem para a igreja. Imagina um coral chegar aqui sem ensaiar. Ah, nós vamos cantar o hino do És Fiel. Cada um divide do seu jeito aí. Gente, vai com uma confusão. Por mais acostumado que a gente esteja a cantar esse hino, alguma coisa vai sair desentoada. O ensaio é importante. O ensaio faz parte da arte. Ensaiar é uma arte. Estava conversando com o Vitor hoje. A gente estava andando aqui na Rua Tereza. A Elisa, sabe como é que é? Fez a gente vir na Rua Tereza. Eu estava conversando com o Vitor e eu comecei a fazer umas experiências dentro de algumas igrejas de treinar equipes de louvor. Mas como assim? Treinar um ensaio, mostrar como que deve se ensaiar. Porque a gente perde essas coisas, sabe? Chega no ensaio, o guitarrista lá. A baterista está 10 minutos já aqui, o ensaio ficou cansativo. Já ficou cansativo, porque é muito barulho e tal. Então a gente começou a fazer um treinamento. Gente, qual que é a primeira coisa que a gente ensaiar? Vamos orar, beleza, sentar ali sem ligar nada, vamos orar. Depois a gente começa a escolher o repertório. Por que essa música, por que aquela outra música? Então vamos ensaiar. O que os instrumentos vão fazer, o que a voz vai fazer. E começou a dar certo. Um grupo de adolescentes que nunca tinha tocado juntos, tocou 5 dias direto no acampamento. Que nunca tinha tocado, ficou lá em casa, levei ela para casa, ficou uma semana. E eu enchendo a paciência deles para eles ensaiar direito. Porque qualquer coisinha era motivo de desviar o assunto, sabe? A gente tem que focar. Para Deus, é isso. É a gente se dedicar e focar. Focar. Não pode ser de qualquer jeito. A gente tem que saber, está escrito no Salmo 100, saber que o Senhor é Deus. Nós não somos nada. Foi Ele quem nos fez e não nós mesmos. Foi Ele que nos deu o dom, foi Ele que nos deu o talento. Então que devolvamos isso com todo o amor, com toda a alegria e com... Bom dia. As crianças estão aí? Vocês estão me vendo aí? Estão tranquilo? Beleza. Queria cantar uma música que eu gravei num dos CDs. E o nome do CD é Pequenininho. Não queira me corrigir, não é pequenininho. É pequenininho mesmo, de mineirinho, sabe como é que é? Então, é um sonho de criança que eu realizei, de ter gravado esse CD. Aí eu costumo brincar aqui de fazer uns barulhinhos, sabe? Vamos tentar fazer aqui. Se souber cantar, pode cantar, viu?
lava o meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. Sabem cantar essa música? Ah, eu quero ouvir aquele coral bonito, hein? Vamos lá. O sabão. E as meninas, vamos lá? O sabão. Quer lavar meu corpo. E os meninos? Quando o mal, quem pode me limpar? Tudo Ele pode apagar. Todo mundo? Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. E aí? Tudo Ele pode apagar. 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 Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, as águas o afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, o céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, as águas afundar. Mas quando Jesus meu barco guiar, o céu poderei alcançar, 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 alcançar. Obrigado, meninos. São bonitos demais esses meninos, são, gente? Fala a verdade. O pai ali falou assim: nossa, você parece demais comigo. Eu falei: parece, o branco do olho é igualzinho.
Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo não me poderão mover, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador vier. Quando o tentador vier. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me une a ti. Respira fundo, hein? Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ontem tivemos um momento muito especial aqui. No fim eu cantei um hino, Tu És Fiel, e eu fiquei tão feliz de ver a mocidade cantando esse hino em peso, sabe? Como é gostoso ver uma igreja em peso, tanto a criança, jovem, adolescente, melhor idade, né? Cantar junto. Eu fico imaginando Deus sorrindo para esses momentos. Mais uma vez eu cantei esse hino numa igreja, mais perto quero estar, e uma jovem me cercou lá na saída. Falou: Josimar, desculpa, mas tanta música nova para você cantar, você vem e canta um hino, mais perto quero estar. Esse hino, você vai me desculpar, mas me lembra morte. Cantou no enterro do meu avô. Tanto cântico novo, desculpa, esse hino me faz mal. Aí eu disse 3 coisas para aquela jovem. Eu disse que o hino podia ser velho, o hino é velho, mas tem uma história nova. A segunda coisa que eu disse para aquela jovem, que estar perto de Deus jamais pode significar ou lembrar a morte. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais vida eu tenho. Então mais perto que eu quero estar, mais vida eu quero ter. E a terceira coisa é que a gente canta cânticos hoje com a mesma mensagem, às vezes, dos nossos hinos antigos, mas porque é novo não lembra morte, não lembra velório, não lembra nada disso, né? Como por exemplo, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Nós ganhamos a vida eterna. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
te suplicar, ainda que seja a dor, que me una a ti. Meu Deus, de ti. Somente a ti, Jesus. Nosso canto seja único e objetivo para adorar a Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 10 ao versículo 17. O clima é completamente favorável, né? Para uma reflexão na palavra de Deus. Glória a Deus por isso, por tudo que nós estamos vivendo durante esses dias de comemoração do aniversário da igreja. Mas nós acredito que vamos ainda ouvir o Josimar, né, logo depois da mensagem. Muito bem, Lucas capítulo 9, versículo 10 ao 17. Convido a igreja a se colocar em pé. Diz assim a palavra do Senhor: ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então eles o tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém? Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que estamos vivendo durante esses dias de comemoração do aniversário da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, esta é a Tua palavra que foi lida, será explicada e interpretada a nós pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que não seja pelo muito falar, mas que seja pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, que o Senhor encontre morada em nossos corações, ó Deus, sensibilidade, Senhor Deus, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja para nós nesta manhã. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Pode se sentar. Dá-lhe voz de comer. Texto da palavra do Senhor muito conhecido, a multiplicação dos pães e dos peixes. Quero ser bem prático naquilo que Deus já colocou em meu coração para nossa reflexão nesta manhã. O clima é favorável. Aniversário da igreja, toda essa participação de crianças, terceira idade, jovens, casais, a igreja vindo ao templo para celebrar a Deus e dizer a Deus, com todas as letras, com todas as palavras, com todos os nossos cânticos, com todo o nosso sentimento e emoção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem agido na vida desta igreja. Esse texto que nós lemos, que diz sobre a multiplicação dos pães e peixes, os discípulos tinham recebido do Senhor Jesus, versículos anteriores nos dizem,
que Jesus tinha dado poder para que eles pudessem testemunhar, para que eles pudessem pregar a palavra. Se você olhar lá, desde o início do capítulo 9, você vai ver Jesus dando poder e enviando os discípulos aos mais diversos locais por onde eles andavam, para que eles pudessem fazer aquilo que eles tinham que fazer: anunciar o reino de Deus. Vou tentar aqui juntar 3 temas em uma só mensagem: valorizar a nova geração, o início do mês da família na nossa igreja e o aniversário da igreja, a nossa gratidão a Deus pelos 64 anos. Diante desse texto da multiplicação dos pães e dos peixes, contextualizando, nós vamos aprender com o texto bíblico, com o ensinamento de Jesus, do qual estava ali dando ensinamentos aos seus discípulos, que a igreja precisa ter também consciência do poder que há, não em nós, mas do poder que há na pessoa do Senhor Jesus. Os discípulos estavam experimentando esse poder, estavam deslumbrados, e diz o texto da palavra do Senhor que eles se encontraram com Jesus para dizer o que eles tinham feito. Imagine você, discípulo, gente que não estava acostumada com a autoridade de Deus, sair pregando com ousadia e serem usados pelo poder de Deus para pregar o reino de Deus, para ministrar cura sobre as pessoas. Havia uma necessidade no tempo de Jesus de que milagres específicos acontecessem. Por isso, tantos relatos no Novo Testamento de cura, para que as pessoas pudessem estar vendo que aquele que estava entre eles era o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus que deixou a sua glória e veio habitar entre os homens. Jesus tinha dado poder aos seus discípulos e eles começaram a pregar. Para nós entendermos o que eu acredito que Deus queira para nós hoje, ao fazermos 64 anos, nós temos que ter consciência de que o papel da igreja é pregar o Evangelho, dizer as boas novas. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passou a habitar em você, para que a força de Deus, o dunamis de Deus, o poder foi dado a nós, não simplesmente para a gente ter a glória em nós mesmos, mas para que pudéssemos divulgar o reino de Deus, a paz, a justiça e a misericórdia. Os discípulos começaram a relatar para Jesus, e Jesus pega os seus discípulos e leva para um lugar deserto, mas algo natural que estava acontecendo sempre com Jesus. Outros textos da palavra de Deus dizem: as multidões, sabendo dos milagres, tendo notícia do que estava acontecendo, do que Jesus estava fazendo e o que os discípulos também estavam fazendo no nome de Jesus, as multidões começaram a seguir a Jesus, e se juntam uma multidão de pelo menos 5.000 pessoas, e mais, porque as mulheres não eram contadas e as crianças. Mas aqueles discípulos tiveram a oportunidade de experimentar o que é depender do poder de Deus. Em algum momento aqui, depois de todo um discurso, depois de todo um ensinamento prático da pessoa do Senhor Jesus, em pregar, em dizer o Evangelho, contando para eles o que era o reino de Deus, e curando pessoas, trazendo uma palavra de esperança, chega um momento, na perspectiva de alguns, caótico. Mais de 5.000 pessoas reunidas que não tinham o que comer. Aí entra a visão humana. Aí os discípulos chegam para Jesus, e eles estavam antenados no que estava acontecendo. Nós temos aqui mais de 5.000 pessoas, e estamos num deserto. Deserto não tem comida, não tem água. Vamos despedir essas pessoas, manda eles embora, para que eles possam ir para os povoados aqui perto, para que eles consigam um lugar para ficar, uma pousada, e encontrem comida. A visão humana. Esse texto, algumas vezes que eu ouvi alguém pregando sobre esse texto, trouxe uma reflexão um pouco pejorativa sobre a visão dos discípulos nesse momento, mas eu quero trazer uma outra perspectiva nesse momento. Aqueles discípulos, eles estavam dentro de uma realidade. Eles perceberam que faltava comida para aquelas pessoas. Alguns poderiam dizer: mas que falta de fé desses caras. Eles já estavam experimentando o que era o poder do Senhor. Será que eles não acreditavam que Jesus teria uma solução?
Sim, eles já estavam experimentando, mas diz para mim, eu entendo que aqueles homens, eles estavam preocupados, eles estavam contextualizados, eles sabiam que estavam num deserto. A visão humana é assim, mas Jesus diz para eles: dá-lhes voz de comer. A comida virá. A igreja do Senhor Jesus, para continuar sua caminhada, ela também precisa estar contextualizada. Nós estamos vivendo dias muito legais na igreja. Nós temos louvado a Deus. A cada reunião pastoral nós agradecemos a Deus pelo que Deus está fazendo no nosso meio. O despertamento de mais e mais pessoas envolvidas no ministério. Pessoas se aproximando da presença do Senhor. Você podendo convidar o seu vizinho, o seu amigo, para que ele venha à igreja e receba a palavra do Senhor. Nós estamos felizes com o que Deus está fazendo nessa igreja. Amém, irmãos? Mas a obra não está completa. Então eu quero pegar esse trechozinho de que os discípulos, com a visão humana deles, que alguns interpretam que era falta de fé, mas que eles estavam entendendo que o momento era realmente crítico. Nós podemos estar vivendo um momento lindo, um momento de gratidão, 64 anos, mas meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nem tudo está resolvido. Possivelmente você tem um vizinho pertinho de você, que está precisando de cura da parte de Deus. Talvez ele não esteja doente fisicamente, como pessoas e mais pessoas eram curados aqui no tempo de Jesus, mas talvez o seu vizinho sofra de depressão, e ele está precisando de ouvir as boas novas do Senhor Jesus, e eu não terei condições de ir lá, e você está lá, do lado do seu vizinho, e você poderá convidá-lo para vir à igreja, assistir um culto, e você continuar dando o seu bom testemunho, exatamente como os discípulos fizeram. Eles receberam poder para testemunhar. Eu e você também recebemos este poder na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, para testemunharmos do que Deus está fazendo na nossa vida. A exemplo de um seminarista que foi pregar em um determinado lugar, e muitos intelectuais, muitas pessoas que faziam uma argumentação crítica dos textos bíblicos e tudo mais, ele falou: o que eu vou pregar aqui? Se eu falar alguma coisa aqui que os camaradas que estão aqui, tão estudiosos, tão conhecedores dos textos, no grego, no original bíblico, talvez eles venham me corrigir em alguma coisa. Então ele tomou uma decisão. Sabe qual foi a decisão? Eu vou pregar sobre a minha vida. Oh, como assim você vai pregar sobre a sua vida? Eu vou pregar porque contra uma vida transformada não há contra-argumentação. E ele contou o seu testemunho do dia que ele encontrou Jesus Cristo, o dia que ele aceitou a Jesus, e o que Jesus fez na vida dele, libertando das drogas, libertando dos vícios, transformando a vida daquele homem, e ele terminou aquela mensagem com grande êxito, e ninguém tinha o que dizer. Sabe por quê? O poder que há no testemunho daqueles que creem, em especial daqueles que estão na igreja, que estão se relacionando com Deus. Tivemos aqui pessoas aqui que fundaram esta igreja, gente experiente, gente que está acostumada com o mover de Deus, com o agir de Deus, com a providência de Deus. Como é bonito nós hoje valorizarmos a faixa etária, as faixas etárias novas, os adolescentes, crianças, mas como é bom também hoje valorizarmos esses adultos que aqui estão. Não é isso, irmãos? Terceira idade, gente experiente, gente que conhece o que é Deus, gente que sabe depender de Deus, e nós precisamos de vocês, da experiência de vocês, para nos ajudar na caminhada, em bons conselhos, em orientações, em testemunho de vida. Eu louvo a Deus pela vida de vocês da terceira idade, amém, irmãos? Vocês não são qualquer um, vocês são muito especiais para Deus. Nós estamos realmente investindo bastante na nova faixa etária, mas essa igreja não esqueceu de vocês não, porque nós queremos que vocês caminhem conosco. Como foi bom ver os cultos aqui, repletos de adultos, irmãos participando. Na quinta-feira me pareceu que os adultos estavam se divertindo mais do que os próprios adolescentes. Tinha uma galera aqui nessa região, aqui nesses bancos aqui, estavam vibrando com as brincadeiras da Quinta Tim e tudo mais. Sabe o que é isso? Isso é uma igreja saudável. Uma igreja que está contextualizada,
que sabe que se nós não tivermos unidos, não precisamos ficar brigando com as faixas etárias, porque um gosta do hino do cantor cristão, o outro gosta do cântico espiritual. Nós estamos todos no mesmo barco, estamos aqui servindo a Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Os discípulos, eles estavam antenados, a situação era crítica, mas Jesus dá uma ordem. Mandou que eles alimentassem aquela multidão. E aí o milagre de Deus aconteceu. A multiplicação dos pães e dos peixes não aconteceu nas mãos de Jesus. Na verdade, a multiplicação dos pães e dos peixes, pelo que a gente entende do texto, aconteceu nas mãos dos discípulos. Eles tinham 5 pães e 3 peixinhos. Eles sabiam, estavam antenados, que a realidade era difícil, mas eles ofertaram o que tinham. Tinham 5 pães e 3 peixinhos. O que eu e você hoje nós temos para entregar para Deus? Se aqueles homens tinham tão pouquinho diante do desafio, eu e você temos alguma coisa a ofertar para Deus. E eu não estou falando de dinheiro, sabe por quê? Porque o negócio da igreja não é dinheiro. O negócio da igreja são vidas transformadas. Amém, irmãos? Dinheiro é um mero detalhe. E Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele providencia tudo para a sua igreja. Porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Ok? Aqueles discípulos tiveram a oportunidade de ofertar. Você sabe ler? Você sabe escrever? É isso que você pode ofertar para Deus, então você pode usar o que você sabe fazer para o Senhor. Uma igreja que tem ainda anos de estrada para viver, se Deus assim nos permitir. Pessoas que sabem ler e escrever precisam se disponibilizar. Aqueles discípulos tinham 5 pães e 3 peixes, mas você sabe ler e escrever. Então você pode se colocar à disposição de Deus para mandar uma mensagem pela internet para o seu amigo, para influenciar pessoas com o seu dom, com o seu talento. Você é bom em informática? Então você pode ofertar para Deus esse talento que você tem de trabalhar com questões de informática. Você é bom de aconselhamento? Você é bom de ouvir problemas de pessoas e depois colocar aquele problema diante de Deus? Então, que tal? Para que essa igreja ainda continue avançando, você continue colocando o seu dom e o seu talento diante do Senhor, como fizeram os discípulos aqui da nossa história do texto lido. Entregue para Deus o que você tem. Você é bom de dar boa noite para as pessoas ali na recepção, então fale com o líder do ministério de recepção. Eu quero ajudar, eu quero colaborar. Você não é bom em fazer comida, como eu não sei fazer comida, mas você é bom em lavar louça, então se disponibilize para um ministério. Amém, irmãos? Porque cada dia mais os nossos desafios aumentam. Se vamos investir nas faixas etárias, a coisa está crescendo, crescendo, e mais voluntários precisam ofertar para o Senhor aquilo que tem, o seu tempo. Uma das coisas que eu aprendi no meu ministério é valorizar o tempo das pessoas. Se você falar para a igreja, olha, eu tenho 1 hora do meu dia para dedicar a Deus, nós pastores e líderes temos que respeitar essa 1 hora que você vai dedicar em um serviço qualquer aqui na igreja, porque é isso que você pode fazer. Então você oferte isso, mas se você pode dar mais, dê mais. Uma coisa que não pode faltar para que a igreja continue dando passos significativos para um crescimento saudável. Estar contextualizada, saber que lá fora existem pessoas que precisam de alimento, e esse alimento vem de Deus, mas passará por mim e por você. Mas para que nós possamos alimentar as pessoas lá, nós também teremos que ser alimentados. O que aconteceu aqui desde a vigília, nós estamos sendo alimentados pela palavra, pelos testemunhos, pela musicalidade do Josimar, por todos que vieram aqui, Deus nos alimentando. Para quê? Para que nós possamos ser usados para alimentar as multidões que lá fora nos esperam. Você vai sair dessas reuniões, nós vamos voltar, a segunda-feira vai chegar, a terça-feira também nós vamos voltar para o nosso cotidiano, a nossa faculdade. Aí você pode usar o seu dom e o seu talento. Você está fazendo medicina, você está fazendo direito, está fazendo administração. Então que tal lá na sua faculdade você alimentar as pessoas que estão por perto de você?
Se este é o seu dom, o seu talento, não se permita que a sua faculdade te afaste de Deus, que uma baboseirinha ou outra de um coleguinha seu, que de repente quer sentar lá num barzinho, num boteco, se alcoolizar e usar, sei lá, alguma substância que não bacana, não se leve por essa onda aí do mercado, mas alimente essas pessoas com o seu testemunho em nome de Jesus. Uma igreja, para continuar crescendo, a partir do texto que nós estamos lendo, ela precisa estar contextualizada, mas essa igreja precisa ser ensinável. Quando os discípulos obedecem ao Senhor, Jesus fala assim: separa a multidão. Vocês estão preocupados? Então separa as multidões em grupos de 50. Eles fizeram o quê? Obedeceram, separaram toda a multidão em grupos de 50. Sabe o que isso significa? Que eles eram ensináveis. Se nossa igreja quer continuar caminhando rumo a um crescimento saudável na presença do Senhor, não se bloqueie, seja ensinável. Permita que alguém te dê um bom conselho, abra-se para aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não ser ensinável pode bloquear muitos sonhos de Deus na tua vida, porque você se fecha e começa a dizer assim: não, eu tenho tanta experiência de igreja, que isso, esse pastorzinho aí, esses líderes aí, que isso, irmãos. Você e eu precisamos ser ensináveis, para que possamos continuar crescendo. E em último lugar, além de sermos contextualizados, entendamos a realidade